A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 2, verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que verso maravilhoso! Os novos convertidos, na primeira igreja primitiva, perseveravam em 4 coisas. Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão, que representa a ceia. E quarto, nas orações. Quero falar no dia de hoje sobre a doutrina dos apóstolos e mencionando diversas doutrinas na Bíblia. Nós temos diversas doutrinas na Bíblia. Doutrina é um conjunto de ensinamentos e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina do próprio Senhor. Mas a Bíblia não fala só da doutrina dos apóstolos. Mateus capítulo 16, verso 12. Então compreenderam que não dissera que guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então aqui nós temos a doutrina dos apóstolos e temos a doutrina dos fariseus, que Jesus advertiu para que seus discípulos tomassem cuidado com aquela doutrina. Colossenses 2:22, nós vamos encontrar outra doutrina, diz as quais todas as coisas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrina dos homens. Sabe, há doutrinas que às vezes não são dos apóstolos, são dos homens. Eu me lembro quando eu me converti, muita gente dizia, e vamos ao culto de doutrina. Chegava lá, falava mais de usos e costumes, que são doutrina de homens, que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo, não é? Então era mais sobre uso e costume, dizia, era o culto de doutrina. Peraí, vamos diferenciar a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos fariseus, a doutrina dos homens. Não é? Uso e costume é doutrina de homens. Mas também nós vamos encontrar na carta de Paulo, a 1 Timóteo 4:1, que há certas doutrinas que são de demônios, 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Parece que ele estava escrevendo nos nossos dias, não é? Tem tanta doutrina estranha por aí que acaba sendo doutrina de demônios. Em 1 Timóteo 1:3, Paulo diz, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso e advertisse alguns que não ensinassem outra doutrina. Essa outra doutrina que Paulo menciona aqui, ele também fala no 6:3, não é? Dizendo que alguns ensinam outra doutrina ou doutrina diversa, depende da tradução. Apocalipse 2:14, também o próprio Jesus escrevendo a carta à igreja de Pérgamo, declarou que alguns têm contra ti porque lá seguem a doutrina de Balaão, a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. E no 2:15, Jesus falando ainda à igreja de Pérgamo, diz que tem alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então olha só, doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas. Temos que tomar cuidado com certas doutrinas que aparecem, que são contrárias à palavra do Senhor. Atos capítulo 13, verso 12, nós vamos encontrar a doutrina do Senhor. Atos 13, 12, diz aqui, eu vou ler para você,
O livro de Atos 13:2. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Doutrina do Senhor. Tito 2:10, Paulo escrevendo a Tito, menciona a doutrina de Deus. 2:10 diz assim: não defraudando antes, mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamentado a doutrina de Deus, nosso Salvador. Hebreus capítulo 6, verso 1, diz aqui: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Tito 2:1 nos fala da sã doutrina. 2 Timóteo 4:3, Paulo menciona a sã doutrina. E Hebreus 13:9, olha só o que diz Hebreus 13:9: não deixando as doutrinas em redor por doutrinas várias e estranhas. Tem doutrinas várias e estranhas. 12 doutrinas. Primeiro, doutrina dos apóstolos. Segundo, doutrina dos fariseus. Terceiro, doutrina de homens. Quarto, doutrina de demônios. Quinto, doutrina diversa. Doutrina de Balaão. Doutrina dos nicolaítas. Doutrina do Senhor. Doutrina de Deus. Doutrina de Cristo. Sã doutrina ou doutrina sã. Doutrinas várias e estranhas. Siga a doutrina de Cristo. Deus te abençoe. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Amém.